Uma simples garçonete encontra a foto de sua mãe desaparecida na carteira de um milionário árabe. Como isso é possível? O que aconteceu com sua mãe? A verdade mudará completamente sua vida. E você? De onde está vendo este vídeo? Deixe nos comentários. Se você gostou desta história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes como esta. Ana Oliveira ajustou o avental de seu uniforme enquanto observava o luxuoso restaurante se preparar para outra noite movimentada no coração de São Paulo. Aos 23 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de se mover entre as mesas com graça e discrição, qualidades que lhe renderam o respeito do exigente maître. Seus olhos castanhos, herança de uma mãe que mal lembrava, percorreram o espaço elegante enquanto ela arrumava os talheres de prata sobre toalhas de mesa imaculadas. Ana, esta noite vem um cliente importante, anunciou Miguel, o gerente, com uma expressão que misturava nervosismo e solenidade. O Jack Khalil, Al-Jamil reservou a mesa do canto. Quero você encarregada do atendimento dele. Ana sentiu um nó no estômago. Tinha ouvido falar do multimilionário árabe, cuja fortuna parecia tão vasta quanto o deserto de sua terra natal. Respirou fundo e assentiu com profissionalismo. Claro, Miguel. Eu me encarregarei pessoalmente. Enquanto terminava de preparar a área VIP, sua mente viajou inevitavelmente para a pequena casa na periferia, onde havia crescido com sua avó Lourdes. A imagem da mulher de cabelos grisalhos e mãos ásperas que a havia criado depois que sua mãe, Helena, desapareceu misteriosamente, lhe deu uma pontada de nostalgia. Talvez um dia sua mãe volte de viagem, repetia Dona Lourdes toda noite antes de dormir. Ana cresceu acreditando que Helena havia partido para o exterior em busca de uma vida melhor, mas no fundo de seu coração sempre soube que havia algo que não se encaixava nessa história. Os olhos de sua avó sempre desviavam dos seus quando ela mencionava Helena. O tilintar das taças a trouxe de volta ao presente. Pela vidraça do restaurante, Ana viu uma limusine preta chegar e parar suavemente em frente à entrada. Um homem de meia-idade, vestido com um traje impecável que contrastava com seu tradicional keffiyeh, entrou com passos firmes. Ana dirigiu-se para recebê-lo com a cabeça ligeiramente inclinada, como indicava o protocolo. Bem-vindo ao restaurante Dourado, Sr. Al-Jamil. Será um prazer atendê-lo esta noite. O Jack a olhou com curiosidade. Um brilho de algo indecifrável atravessou seus olhos escuros. Por um instante, pareceu que ele ia dizer algo pessoal, mas simplesmente assentiu e a seguiu até a mesa reservada. Enquanto servia o primeiro prato, Ana notou que os olhos do homem a seguiam com uma intensidade inquietante, como se procurasse algo em suas feições. Tentou manter a compostura, concentrando-se em servir o vinho tinto com precisão, mas um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo no olhar daquele estrangeiro que despertava nela uma estranha familiaridade. O que Ana não podia imaginar era que naquela noite, sob as luzes tênues do restaurante mais exclusivo da cidade, o destino havia preparado um encontro que mudaria sua vida para sempre, revelando segredos que estavam enterrados há décadas e abrindo feridas que jamais haviam cicatrizado realmente. O jantar transcorreu com aparente normalidade. O Jack Khalil degustava cada prato com elegância, enquanto Ana entrava e saía discretamente, atenta a qualquer necessidade. No entanto, a tensão entre os dois era palpável, como um fio invisível que vibrava cada vez que seus olhares se cruzavam. "Trabalha aqui há muito tempo?" perguntou o Jack de repente, quando Ana lhe servia à sobremesa um soufflé de chocolate com toques de cardamomo. 5 anos, senhor", respondeu ela surpresa com o interesse pessoal. "A senhora..." Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. "Tem um ar muito familiar." Ana sorriu educadamente, embora uma inquietação crescesse em seu interior. "Muitos. Me dizem isso, senhor. Tenho um daqueles rostos comuns, suponho." "Não", respondeu ele com firmeza. "Não há nada de comum em seu rosto." O comentário ficou flutuando no ar, enquanto Ana se retirava com o pulso acelerado. No final da noite, quando o Jack pediu a conta, tirou uma carteira de couro de crocodilo do bolso interno de seu paletó. Um movimento em falso a fez escorregar de suas mãos e cair no chão, abrindo-se e espalhando alguns cartões e fotografias.
Ana se abaixou instintivamente para ajudar a recolhê-los. Seus dedos pararam sobre uma fotografia gasta pelo tempo. Uma mulher jovem de cabelos castanhos e sorriso luminoso posava ao lado de um Khalil al-Jamil muito mais jovem. O coração de Ana parou. Aquele rosto sorridente era idêntico ao que ela vira por toda a vida na única fotografia que sua avó guardava na mesa de cabeceira. Minha mãe, sussurrou involuntariamente, com os olhos fixos na imagem. O Jack empalideceu, arrebatando a fotografia de suas mãos trêmulas. O que você disse? Perguntou com voz rouca. Essa mulher... Ana apontou para a fotografia, incapaz de controlar o tremor de seus lábios. É idêntica à minha mãe, Helena Oliveira. O nome pareceu atingir o homem como uma descarga elétrica. Seus olhos se arregalaram, revelando uma mistura de incredulidade, choque e algo que Ana não conseguiu identificar. Dor? Culpa? O restaurante inteiro pareceu desaparecer ao seu redor, enquanto ambos se olhavam, paralisados por uma descoberta que nenhum estava preparado para enfrentar. Helena teve uma filha? Murmurou finalmente o Jack com uma voz quase inaudível. Ana assentiu, sentindo que o chão sob seus pés começava a desmoronar. O mundo que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre, e nos olhos daquele estrangeiro poderoso começava a se vislumbrar uma verdade que permanecera oculta por mais de 2 décadas. O Jack Khalil pediu para falar em particular. Miguel, notando a tensão, ofereceu-lhes o pequeno escritório ao lado da cozinha. Ana sentou-se em frente ao homem que agora observava a fotografia com dedos trêmulos. Helena trabalhou para mim há 23 anos, começou ele sem levantar o olhar. Era minha governanta em minha casa de campo. Ana ouvia com o coração martelando contra o peito. Minha mãe nunca mencionou ter trabalhado para alguém assim, respondeu com voz contida. Na verdade, mal sei algo sobre ela. Ela desapareceu quando eu era muito pequena. O Jack finalmente levantou os olhos, que brilhavam com uma emoção contida. Ela não era apenas minha governanta, confessou. Nós nos apaixonamos, contra toda a tradição, contra minha família, contra tudo o que era estabelecido. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Ana levou a mão à boca, tentando processar o que ouvia. Um dia ela simplesmente desapareceu, continuou ele. Deixou um bilhete dizendo que não podia continuar, que nossos mundos eram diferentes demais. Eu a procurei por anos, mas era como se a terra a tivesse engolido. Minha avó sempre disse que ela tinha viajado para o exterior buscando uma vida melhor, murmurou Ana. Nunca mais voltou, nunca ligou. Cresci sem saber por que ela havia nos abandonado. O Jack cerrou os punhos sobre a mesa. Ela nunca teria nos abandonado voluntariamente, disse ele com firmeza. Helena me amava, disso tenho certeza. E se ela soubesse que estava grávida? A frase ficou suspensa no ar, carregada de implicações. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As datas batiam perfeitamente. A semelhança entre eles, agora que ela o observava com atenção, era inegável. Os mesmos olhos, o mesmo formato do queixo. Está insinuando que o senhor... Ana não conseguiu terminar a frase. Eu preciso saber, respondeu ele, olhando-a intensamente. E você também. Ana levantou-se abruptamente, precisando de espaço para respirar. Toda a sua vida fora construída sobre meias verdades e agora desmoronava diante de seus olhos. Meu turno termina em 1 hora, disse ela finalmente. Podemos conversar? Então. Ao sair do escritório, Ana dirigiu-se ao banheiro e contemplou seu rosto no espelho como se o visse pela primeira vez. Quantos segredos haviam permanecido ocultos em suas próprias feições, e que outras verdades a aguardavam, enterradas sob anos de silêncio, prontas para emergir e transformar sua existência para sempre. Enquanto isso, o Jack Khalil fazia uma ligação em árabe, sua voz um sussurro urgente. Eu a encontrei, disse ao telefone. Depois de todos esses anos, encontrei o que... Perdi! A noite havia caído completamente quando Ana saiu do restaurante. O Jack a esperava em sua limusine, uma presença escura e imponente sob a luz dos postes. A viagem transcorreu em um silêncio tenso, apenas interrompido pelas indicações que Ana dava ao motorista para chegar à casa de sua avó. Preciso de respostas, explicou Ana. E acho que minha avó tem muitas. A pequena casa na periferia
parecia especialmente modesta em contraste com a luxuosa limusine. Dona Lourdes estava sentada na varanda, como se estivesse esperando. Seus olhos se arregalaram ao ver o elegante estrangeiro que acompanhava sua neta. Vó, disse Ana, com uma calma que não sentia. Este homem conheceu a mamãe. O rosto enrugado da idosa se transformou em uma máscara de medo. Ana, o que você fez? Sussurrou levantando-se com dificuldade. Senhora Lourdes. O jeque se adiantou com uma inclinação respeitosa. Sou Khalil Al-Jamil. Sua filha Helena e eu estivemos juntos há muitos anos. A idosa cambaleou, e Ana teve que ampará-la para que não caísse. Levaram-na para dentro de casa, para a pequena sala decorada com fotografias de família, onde brilhava pela ausência qualquer imagem do pai de Ana. Você sabia, acusou Ana enquanto servia um copo de água para a avó. Sabia quem era meu pai esse tempo todo. Dona Lourdes bebeu com mãos trêmulas e depois olhou para o jeque com uma mistura de rancor e temor. Helena voltou arrasada. Começou, com voz entrecortada. Disse que te amava, mas que sua família nunca aceitaria uma mulher pobre. Quando descobriu que estava grávida, teve medo. Medo de quê? Perguntou Khalil, inclinando-se para a frente. De que tirassem o bebê dela, respondeu a idosa, com lágrimas deslizando por suas bochechas enrugadas. Disse que sua família era poderosa e perigosa, que prefeririam ver Helena morta a permitir que ela manchasse a linhagem. O jeque fechou os olhos como se recebesse um golpe físico. Eu jamais teria permitido que a machucassem, murmurou. Eu a amava mais do que tudo no mundo. Então, o que aconteceu com ela? Perguntou Ana com um nó na garganta. Se ela não está morta, onde esteve todos esses anos? Um silêncio pesado se instalou na sala. Dona Lourdes abaixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos da neta. Tem algo que você não está me dizendo, insistiu Ana, ajoelhando-se diante da avó. Por favor, preciso saber a verdade. Minha vida inteira foi uma mentira. A idosa finalmente levantou o olhar, seus olhos cheios de uma dor antiga e profunda. Sua mãe não desapareceu, Ana, confessou finalmente. Sua mãe está viva, mas não pode se lembrar de você, nem de ninguém do seu passado. As palavras caíram como um raio, iluminando brevemente um panorama ainda mais complexo e doloroso do que Ana poderia ter imaginado. O que poderia ter acontecido para que uma mãe esquecesse a própria filha? E, mais importante, onde Helena estivera durante todos esses anos? O que quer dizer com "não pode se lembrar de mim"? A voz de Ana tremia, enquanto o jeque Khalil se inclinava para a frente, igualmente impactado pela revelação. Dona Lourdes levantou-se com esforço e dirigiu-se a uma antiga escrivaninha de madeira. Com dedos trêmulos, tirou uma pequena chave que usava pendurada no pescoço e abriu a gaveta inferior. Pegou um envelope amarelado e o estendeu para Ana. Sua mãe sofreu um acidente, explicou a idosa com voz embargada. Pouco depois de deixar você comigo. Ela estava fugindo, assustada. O carro dela saiu da estrada numa noite de tempestade. Ana abriu o envelope com dedos trêmulos. Continha um recorte de jornal de 20 anos atrás. A manchete falava de uma mulher não identificada, encontrada inconsciente após um acidente em uma estrada secundária. Ao lado do artigo, havia uma fotografia borrada de uma cama de hospital. Ela perdeu a memória, continuou Dona Lourdes. Amnésia total. Não lembrava seu nome, nem seu passado, nem que tinha uma filha. O jeque Khalil pegou o recorte, seus olhos escuros percorrendo avidamente cada palavra. Os médicos disseram que era pouco provável que ela recuperasse suas memórias. A voz da idosa era quase inaudível. Quando finalmente consegui localizá-la, me disseram que ela havia sido transferida para um centro especializado em Campos do Jordão. Naquela altura, eu já a criava como minha há 3 anos. E você nunca tentou me levar até ela? Nunca disse a ela quem eu era? Ana sentia que lhe faltava o ar. A idosa balançou a cabeça, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas enrugadas. Eu tentei, Ana. Fui vê-la uma vez há 15 anos. Ela não me reconheceu. Os médicos me alertaram que forçar as memórias poderia causar um trauma severo. Fez uma pausa dolorosa. Além disso, não tínhamos dinheiro para os tratamentos. Ela estava sendo cuidada graças a um programa de caridade.
E nunca pensou em me contatar? Interveio Khalil com uma mistura de incredulidade e fúria contida. Sabe o que eu teria dado para encontrá-la? Para ajudá-la? Foi a sua família que a ameaçou. Explodiu. Dona Lourdes com uma energia surpreendente para sua idade. Helena recebeu cartas anônimas, avisos. Ela estava apavorada. O Jack levantou-se abruptamente, passando a mão pelo rosto. Meu pai, murmurou. Deve ter sido ele. Ele sempre se opôs ao nosso relacionamento. Ana permanecia em silêncio, tentando assimilar cada nova revelação. Sua mãe não as havia abandonado. Não tinha escolhido ir embora. Havia sido vítima de circunstâncias trágicas, de ameaças, do medo. Preciso saber onde ela está. Agora, disse finalmente com determinação. Dona Lourdes tirou uma última carta do envelope. Esta chegou há 3 meses do centro em Campos do Jordão. Eles desenvolveram um novo tratamento experimental. Dizem que... Sua voz falhou. Dizem que ela está começando a lembrar fragmentos, pequenos vislumbres de sua vida anterior. Ana pegou a carta com mãos trêmulas. No cabeçalho, o nome de uma clínica exclusiva nas montanhas de São Paulo. Sua mãe estava lá, viva, lutando para recuperar uma identidade. Perdida há mais de 2 décadas. Eu vou encontrá-la, declarou Ana levantando o olhar para Khalil. Vamos encontrá-la. O Jack assentiu solenemente, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. E quem quer que tenha sido responsável por isso, acrescentou em voz baixa, vai pagar por cada dia de sofrimento que nos causou. Enquanto o amanhecer começava a despontar no horizonte, os 3 permaneceram em silêncio, unidos por um propósito comum que transcendia culturas, classes sociais e 2 décadas de separação. A busca por Helena Oliveira havia começado oficialmente. A clínica Vista Serrana erguia-se majestosa entre os picos de Campos do Jordão, um edifício de vidro e madeira que parecia fundir-se com a paisagem montanhosa. Ana contemplava a estrutura da janela do helicóptero particular do Jack, sentindo que seu coração poderia sair do peito a qualquer momento. Haviam-se passado apenas 3 dias desde a revelação na casa de sua avó. Khalil Al-Jamil havia colocado em movimento uma máquina impressionante. Investigadores particulares, advogados, especialistas médicos. O poder do dinheiro se manifestava em cada detalhe, desde a rapidez com que obtiveram as permissões para visitar Helena até a facilidade com que portas antes fechadas se abriram. Você está pronta? Perguntou o Jack, observando-a com uma mistura de preocupação e antecipação. Ana assentiu, embora não tivesse certeza. Como poderia estar pronta para conhecer a mulher que a deu à luz, mas que não se lembrava de tê-lo feito? A mulher que, sem saber, havia deixado um vazio em sua vida que nada conseguira preencher. O helicóptero pousou em uma plataforma privada. Um médico de aspecto sério os esperava, pasta na mão. Senhor Al-Jamil, senhorita Oliveira, sou o Dr. Tavares, diretor do centro. Apresentou-se ele com um português impecável. Antes que vejam a paciente, preciso atualizá-los sobre sua situação. Ele os conduziu por corredores luminosos, decorados com arte terapêutica, até uma sala de conferências com vista para as montanhas. Helena viveu aqui por 15 anos, sob o nome de Isabela Lemos, a identidade que lhe foi atribuída quando chegou sem memórias, explicou o médico enquanto exibia exames cerebrais em uma tela. Durante a maior parte desse tempo, ela não mostrou sinais de recuperação da memória autobiográfica. O que mudou? Perguntou Khalil, inclinando-se sobre as imagens. Há aproximadamente 1 ano, começamos um tratamento experimental que combina estimulação cerebral profunda com terapia de reconexão contextual. O médico apontou para áreas específicas do cérebro, iluminadas nos exames. Ela começou a ter flashbacks, principalmente sensoriais. O cheiro do mar, uma canção, a sensação de segurar um bebê. Ana prendeu a respiração diante dessa última parte. Ela sabe que tem uma filha? Perguntou com voz trêmula. Não, com certeza, respondeu o Dr. Tavares com delicadeza. Ela tem a sensação de ter deixado algo importante para trás, mas as memórias são fragmentadas, como peças de um quebra-cabeça sem a imagem completa. O que podemos esperar deste encontro? A voz do Jack era prática, controlada, embora suas mãos revelassem seu nervosismo. O médico fechou a pasta com um suspiro. É impossível prever.
Ela pode não reconhecê-los de forma alguma, pode ter uma reação emocional sem entender o porquê. Ou, ele fez uma pausa significativa, pode experimentar um momento de clareza. O que vocês precisam entender é que, aconteça o que acontecer, para ela será intenso e potencialmente avassalador. Peço máxima cautela. Ana assentiu, sentindo um nó na garganta. Tinham viajado até ali para encontrar Helena, mas a mulher que estavam prestes a conhecer era, em muitos sentidos, uma estranha chamada Isabela. Ela está no jardim de inverno, informou o Dr. Tavares, levantando-se. Como combinamos, permanecerei por perto, mas lhes darei privacidade. Enquanto seguiam o médico por outro labirinto de corredores, Ana sentiu a mão do Jack em seu ombro, um gesto surpreendentemente paternal que a confortou. Ambos estavam prestes a enfrentar a mulher que haviam amado e perdido de formas diferentes. O jardim de inverno era uma cúpula de vidro cheia de vegetação tropical, um oásis de calor em meio ao frio da serra. E ali, sentada ao lado de um pequeno lago com peixes coloridos, uma mulher de cabelos castanhos com mechas prateadas contemplava a água com expressão serena. Ana parou, incapaz de dar mais um passo. Havia imaginado-a de 1000 formas diferentes, mas nada a preparara para a realidade de ver sua mãe em carne e osso depois de mais de 20 anos. Helena, ou Isabela, levantou o olhar ao sentir a presença deles. Seus olhos, da mesma cor de avelã que os de Ana, se abriram com curiosidade. "Posso ajudá-los?" perguntou ela com uma voz suave. Ana deu um passo à frente, mas foi Khalil quem falou primeiro, sua voz um sussurro carregado de emoção. "Helena." A mulher inclinou levemente a cabeça, como quem ouve uma melodia distante e tenta identificá-la. Seus olhos pousaram primeiro no Jack e depois em Ana, e por um instante um brilho de algo, reconhecimento, dúvida, cruzou seu olhar. "Esse nome", murmurou, levando a mão ao peito. "Por que ele faz meu coração bater mais rápido?" Ana ficou paralisada, incapaz de responder. Foi Khalil quem, com uma delicadeza surpreendente, se aproximou e sentou-se no banco ao lado de Helena. "Meu nome é Khalil Al-Jamil", disse ele suavemente. "Nós nos conhecemos há muito tempo, em outra vida." Helena o olhou com intensidade, seus dedos brincando nervosamente com um lenço de seda. "Eu tenho sonhos", confessou em voz baixa. "Sonhos sobre um jardim com fontes e o som de uma língua que não entendo. E um homem." Seus olhos se fixaram no rosto do Jack. "Um homem com os seus olhos." Ana se aproximou lentamente, sentando-se do outro lado. O Dr. Tavares permanecia discretamente na entrada do jardim, observando a interação. "Eu sou Ana." Apresentou-se com a voz trêmula. "Ana Oliveira." "Helena." Virou-se para ela, estudando suas feições com curiosidade. "Oliveira", repetiu. "É um sobrenome português, ou brasileiro." "É português", confirmou Ana. É o seu sobrenome." Uma sombra de confusão cruzou o rosto de Helena. "Meu sobrenome? Mas eu sou Isabela Lemos." "Esse é o nome que lhe deram aqui", interveio Khalil com delicadeza. "Seu verdadeiro nome é Helena Oliveira. Você nasceu em Portugal, mas morou no Brasil muitos anos." Helena fechou os olhos, como se tentasse encontrar essa informação nos cantos escuros de sua mente. "Às vezes sinto que há uma porta fechada na minha cabeça", murmurou. "E do outro lado há pessoas me esperando, mas não consigo lembrar quem são." Ana não pôde mais se conter. Tirou de sua bolsa uma pequena fotografia, a única que tinha de sua mãe, e estendeu-a com mãos trêmulas. "Esta é você, com 20 anos", disse. "Foi tirada em Lisboa, perto do Tejo." Helena pegou a fotografia e a observou longamente. Seus dedos acariciaram o rosto sorridente da jovem, como se buscasse uma conexão com aquela estranha que era ela mesma. "Como você tem isso?", perguntou, levantando o olhar para Ana. "Minha avó me deu. Sua mãe, Lourdes." Um brilho atravessou os olhos de Helena. "Lourdes", repetiu, e sua voz falhou ligeiramente. Cabelo grisalho sempre preso num coque. Mãos ásperas que cheiravam a alecrim. Ana prendeu a respiração, assentindo. "E fazia uns bolos de canela que davam para sentir o cheiro a 3 quarteirões de distância", acrescentou com um sorriso trêmulo. Helena fechou os olhos, inalando profundamente como se pudesse captar aquele aroma através do tempo. "Por que não consigo me lembrar de você?"
Perguntou, abrindo os olhos para fixá-los em Ana com uma mistura de frustração e dor. Se Lourdes é minha mãe e você tem a fotografia dela, quem é você para mim? O momento havia chegado. Ana olhou brevemente para o Dr. Tavares, que assentiu levemente, dando-lhe permissão para continuar. Eu sou sua filha, respondeu Ana com a voz embargada, pela emoção. Nasci há 23 anos. Você me deixou com sua mãe quando eu tinha apenas alguns meses. O rosto de Helena empalideceu. Suas mãos começaram a tremer e a fotografia caiu em seu colo. Não, murmurou, balançando a cabeça. Eu não posso ter uma filha. Eu me lembraria. Algo assim não se esquece. Kalil inclinou-se para ela com infinita ternura. Você sofreu um acidente, Helena, explicou. Perdeu todas as suas memórias. Você estava assustada. Fugia de algo. De alguém. De você? Perguntou Helena subitamente alerta, afastando-se instintivamente. A dor nos olhos do Jack era palpável. Não, meu amor. Nunca de mim. Você fugia da minha família, das ameaças que recebeu. Helena levantou-se abruptamente, a respiração agitada. O Dr. Tavares deu um passo à frente, preocupado, mas ela levantou a mão para detê-lo. Eu preciso de ar, disse, embora estivessem em um jardim cheio de ar fresco. Isso é demais. Ana sentiu que estava prestes a perder sua mãe pela segunda vez exatamente quando acabara de encontrá-la. Com um impulso desesperado, pegou algo de seu bolso. Antes de ir, por favor, só olhe para isto, suplicou, estendendo um pequeno objeto. Era um colar de prata com um pingente em forma de estrela do mar, desbotado pelo tempo. Helena parou, seus olhos fixos na joia. Com dedos trêmulos, tocou o próprio pescoço, onde uma cicatriz quase imperceptível marcava a pele. Você estava usando quando sofreu o acidente, explicou Ana. A vovó guardou para mim. Ela disse que você sempre o usava porque as estrelas do mar podem regenerar seus braços perdidos, completou Helena em um sussurro. Elas simbolizam a esperança e a renovação. Uma lágrima solitária rolou por sua bochecha enquanto ela pegava o colar. Naquele preciso instante, algo pareceu se quebrar dentro dela. Seus olhos se arregalaram e seu olhar viajou de Ana para Kalil e de volta para a joia em sua mão. Meu Deus, sussurrou. Eu cantava uma canção de ninar para você sobre o mar. Sempre a mesma. Ana assentiu, com o coração batendo descontroladamente. Dorme, minha menina, junto ao mar, onde as estrelas vêm brincar, recitou suavemente. A vovó cantava para mim toda noite, dizendo que era a sua canção favorita. Helena olhou para ela como se a visse realmente pela primeira vez. Ana, murmurou, estendendo a mão trêmula para o rosto de sua filha. Minha pequena Ana. As semanas seguintes transcorreram em uma montanha-russa emocional. O reencontro inicial deu lugar a sessões terapêuticas intensivas, onde Helena, assistida pelo Dr. Tavares e sua equipe, lutava para reconectar os fragmentos dispersos de sua memória. Para Ana, cada dia era uma descoberta. Às vezes, Helena a reconhecia instantaneamente, seus olhos se iluminando com amor maternal. Outras vezes, olhava-a com educada confusão, como se fosse uma estranha amável. O Dr. Tavares os havia alertado que esse padrão era normal em casos de recuperação de memória traumática. É como sintonizar uma rádio, explicou o médico durante uma sessão informativa. Às vezes o sinal é claro, outras vezes há interferência. Kalil havia estabelecido uma base permanente em São Paulo, de onde coordenava seus negócios enquanto visitava a clínica diariamente. Ana hospedou-se em uma suíte dentro da própria instalação, permitindo-lhe passar o maior tempo possível ao lado de sua mãe. Dona Lourdes juntou-se a eles 2 semanas depois, trazendo consigo álbuns de fotos, cartas e pequenos objetos que poderiam ajudar Helena a reconstruir seu passado. Numa tarde de particular clareza, as 3 gerações de mulheres Oliveira estavam sentadas no jardim de inverno. Helena segurava um velho caderno de receitas, passando lentamente as páginas amareladas. Esta letra, murmurou, traçando com o dedo as anotações nas margens. Eu escrevia as mudanças que fazia em cada receita. Você sempre foi muito meticulosa, sorriu Dona Lourdes, apertando a mão da filha. Dizia que cozinhar era como química, tinha que ser precisa. Helena levantou o olhar.
um brilho de reconhecimento iluminando seus olhos. Eu estudei química, disse com certeza, na universidade, mas não terminei porque... Ela se interrompeu, franzindo a testa enquanto lutava para capturar a lembrança escorregadia. Ana e Lourdes trocaram olhares prendendo a respiração. Porque comecei a trabalhar para pagar as contas, completou finalmente. Em uma agência de viagens primeiro. E depois... Seu olhar se dirigiu para a porta do jardim, onde Khalil acabara de entrar. O Jack parou sentindo a intensidade de seu olhar. Depois, como intérprete para uma delegação comercial árabe, concluiu Helena, com voz firme. Foi assim que nos conhecemos, não é? Khalil assentiu lentamente, aproximando-se com cautela. No Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, confirmou. Você estava traduzindo para minha equipe durante uma conferência de investidores. Helena fechou os olhos, como se visualizasse a cena. Você usava um terno azul marinho, murmurou, e me convidou para tomar um chá depois da reunião. Um sorriso se desenhou no rosto do Jack. Você me dispensou 3 vezes antes de aceitar, lembrou ele com afeto. Helena abriu os olhos, uma centelha de humor brilhando neles. Era o profissionalmente correto, respondeu, mas sua persistência foi convincente. Ana observava a troca fascinada, vendo nascer diante de seus olhos a história de amor que havia precedido sua existência. Durante semanas, ela ouvira fragmentos de Khalil, de sua avó, mas nunca diretamente dos lábios de sua mãe. A tarde continuou com memórias que emergiam como bolhas do passado. Helena lembrou-se de sua primeira viagem a Dubai, como havia se apaixonado pelos jardins da mansão Al-Jamil, as discussões iniciais sobre as diferenças culturais que enfrentariam. No entanto, quando a conversa se aproximou do período de sua gravidez, Helena tensionou-se visivelmente. Há algo escuro aí, disse, levando a mão à têmpora, como uma sombra que não me deixa ver claramente. O Dr. Tavares, que supervisionava discretamente a sessão, interveio com suavidade. Não force as memórias traumáticas, Helena. Elas virão quando você estiver pronta. Naquela noite, enquanto Ana se preparava para dormir em seu quarto na clínica, uma batida suave soou em sua porta. Era Helena, com um roupão sobre a camisola e os cabelos soltos emoldurando seu rosto. Posso entrar? Perguntou timidamente. Ana assentiu, surpresa com a visita noturna. Helena entrou e sentou-se na beira da cama, suas mãos inquietas sobre o colo. Eu tive um sonho, começou com voz trêmula. Ou talvez uma lembrança. Não tenho certeza. Sobre o quê? Perguntou Ana suavemente. Sobre a noite em que decidi fugir, respondeu Helena, seus olhos fixos em um ponto indefinido. Recebi um envelope. Tinha fotos suas de bebê tiradas sem meu conhecimento. E um bilhete que dizia, erros têm consequências. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem te ameaçou? Perguntou, embora temesse saber a resposta. Yassir. Al-Jamil. A voz de Helena era quase inaudível. O pai de Khalil. Ele enviou homens para nos vigiar, para me avisar que se eu não desaparecesse, ele se encarregaria pessoalmente de que eu nunca mais te visse. Lágrimas silenciosas rolavam pelas bochechas de Helena, enquanto a lembrança dolorosa e cristalina emergia finalmente das profundezas de sua memória fragmentada. Então, preparei uma mala, te levei para a casa da minha mãe e dirigi em direção à fronteira. Continuou. Planejava nos esconder por um tempo e depois voltar para buscá-la. Mas então, a tempestade, as luzes de um carro me seguindo. E depois, nada. Ana pegou as mãos de sua mãe entre as suas, sentindo o tremor que as percorria. Não foi sua culpa, sussurrou com ferocidade. Você fez o que qualquer mãe faria para proteger sua filha. Helena levantou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas e uma determinação recém-descoberta. Khalil precisa saber a verdade, disse. O pai dele não apenas nos separou, ele nos roubou. 20 anos, Ana. 20 anos que nunca recuperaremos. Ana assentiu lentamente, compreendendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque se Yassir Al-Jamil fora capaz de destruir 3 vidas para proteger a honra da família 2 décadas atrás, o que ele não faria agora para evitar que a verdade viesse à tona? Khalil Al-Jamil permanecia imóvel ao lado da janela de sua suíte em São Paulo,
A garoa caía suavemente sobre a cidade, um véu cinzento que contrastava com a escuridão que ele sentia crescer em seu interior após ouvir o relato de Helena. Meu pai, murmurou sua voz uma mistura de incredulidade e fúria contida. Meu próprio pai orquestrou tudo isso. Ana observava o homem que mal começava a conhecer como seu pai biológico, notando como seus ombros se tensionavam sob o terno impecável. Precisamos de provas, disse Helena, sentada no sofá com as mãos entrelaçadas no colo. Minhas memórias estão voltando, mas não serão suficientes para enfrentar um homem tão poderoso quanto Yassir al-Jamil. Khalil virou-se lentamente, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. Conheço alguém que pode nos ajudar, respondeu. Karim, meu antigo chefe de segurança. Ele se aposentou há anos, mas me deve mais favores do que pode contar. Se alguém pode encontrar provas do que meu pai fez, é ele. Ana se aproximou da janela, observando as gotas de chuva dançarem no ar. E enquanto isso, perguntou, o que fazemos enquanto esperamos por essas provas? Continuar com o tratamento. De Helena, respondeu Khalil com firmeza. E manter nosso encontro em segredo. Se meu pai descobrir que eu as encontrei... Ele deixou a frase inacabada, mas o peso do não dito flutuou na sala como uma presença tangível. Yassir al-Jamil, aos 78 anos, continuava sendo o patriarca indiscutível do clã familiar, controlando um império empresarial que se estendia por 3 continentes. Não podemos nos esconder para sempre, objetou Ana. Eu tenho um trabalho, uma vida construída sobre mentiras. A voz de Helena soava distante. Igual a minha, como Isabela Lemos. Ana virou-se para a mãe, surpresa com a dureza de suas palavras. Não foram mentiras, mãe. Foram as circunstâncias que nos couberam. Helena levantou-se, aproximando-se da filha com passos vacilantes. Ela ainda não se acostumara completamente a se mover como Helena Oliveira, em vez de Isabela Lemos. O que quero dizer é que agora temos a oportunidade de reconstruir nossas vidas sobre a verdade, explicou, pegando as mãos de Ana. Não quero perder mais tempo. Nem eu, interveio Khalil. Mas precisamos ser estratégicos. Meu pai não é apenas poderoso, ele é implacável com quem considera seus inimigos. Um silêncio pensativo caiu sobre os 3 enquanto assimilavam a magnitude do desafio que enfrentavam. Não se tratava apenas de recuperar o tempo perdido como família, mas de enfrentar um dos homens mais influentes do Oriente Médio, alguém que havia demonstrado que não pararia diante de nada para preservar o que considerava a honra familiar. Há algo que devemos considerar, disse Ana finalmente, o teste de DNA. Se vamos confrontar seu pai, precisaremos de prova irrefutável de que sou sua filha. Khalil assentiu lentamente. Eu pensei nisso, confessou. Já contatei um laboratório discreto aqui em São Paulo. Podemos ter os resultados em 48 horas. Tão rápido, murmurou Helena, um meio sorriso desenhando-se em seus lábios. As coisas mudaram muito em 20 anos. O mundo mudou, respondeu Khalil com um olhar significativo. Eu mudei. Não sou mais o jovem que se curvava à vontade de meu pai. O som de um telefone interrompeu a conversa. Khalil pegou um celular do bolso, franzindo a testa ao ver a tela. Falando no diabo, murmurou. É meu pai. Ana e Helena trocaram olhares tensos, enquanto Khalil se afastava alguns passos para atender a ligação. Ele falava em árabe, sua voz controlada, mas seus gestos cada vez mais rígidos. Quando finalmente desligou, seu rosto havia perdido toda a cor. Meu pai vem para São Paulo, anunciou. Diz que tem negócios aqui, mas... Fez uma pausa passando a mão pelo rosto. Acho que ele suspeita de algo. Como ele poderia saber? Perguntou Helena, alarmada. Fomos extremamente cuidadosos. Meu assistente mencionou que estive ausente de Dubai mais tempo do que o habitual, explicou Khalil. E conhecendo meu pai, ele deve ter ordenado que me vigiassem. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando ele chega? Perguntou, sua mente trabalhando rapidamente para avaliar as opções. Amanhã, respondeu Khalil, sua voz grave. Seu jato particular pousa ao meio-dia. Helena deixou-se cair novamente no sofá, a cor abandonando seu rosto. Não estou pronta para enfrentá-lo, sussurrou. Ainda não. Khalil ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos entre as suas.
Você não terá que fazer isso, assegurou com ferocidade. Levarei você e Ana para um lugar seguro enquanto eu lido com esta situação. Ana observava a cena com emoções conflitantes. Parte dela queria fugir, proteger sua mãe recém-encontrada do homem que havia destruído suas vidas. Mas outra parte, mais forte e determinada, rebelava-se contra a ideia de se esconder. Não, disse ela firmemente, surpreendendo a ambos. Não vamos fugir. Não desta vez. Helena olhou para ela com espanto enquanto Kalil se levantava lentamente. Ana, você não conhece meu pai, advertiu. Ele é perigoso. O que é perigoso é permitir que ele continue controlando nossas vidas, respondeu Ana, uma determinação ardendo em seus olhos. Durante 20 anos este homem nos manteve separados. Ele roubou as memórias da minha mãe, minha infância com ela, sua oportunidade de me ver crescer. Fez uma pausa, respirando fundo. Não vou lhe dar o poder de nos fazer fugir novamente. Helena levantou-se, aproximando-se da filha, com uma expressão que misturava orgulho e temor. O que você propõe, então? Perguntou suavemente. Ana olhou para a mãe, depois para Kalil, uma ideia se formando em sua mente. Proponho que paremos de reagir e comecemos a agir, respondeu sua voz ganhando força. Se Yassir al-Jamil vem para São Paulo, então nós o receberemos, mas em nossos termos, não nos dele. Kalil a observava com uma mistura de admiração e preocupação, reconhecendo em sua determinação o mesmo espírito indomável que ele amara em Helena. E quais são exatamente esses termos? Perguntou ele, um vislumbre de sorriso se formando em seus lábios. Ana olhou pela janela para a cidade garoando, seu reflexo no vidro mostrando-lhe uma mulher, muito diferente da jovem garçonete que fora há apenas algumas semanas. Ainda não sei exatamente, admitiu, mas sei que eles incluem verdade, justiça e, acima de tudo, dignidade. 3 coisas que Yassir al-Jamil nos negou por tempo demais. O Hotel Emiliano, com sua fachada icônica e elegância discreta nos jardins, representava o epítome do luxo paulistano. Na suíte presidencial, Ana observava seu reflexo no espelho de corpo inteiro, mal reconhecendo a mulher que lhe devolvia o olhar. O vestido de grife verde esmeralda abraçava sua figura com elegância. Joias discretas, mas evidentemente caras, complementavam seu traje. Seu cabelo, normalmente preso em um rabo de cavalo prático para seu trabalho como garçonete, caía em ondas suaves sobre seus ombros. Você está linda, a voz de Helena a surpreendeu da porta. É a imagem exata do que eu era na sua idade. Ana se virou, sorrindo nervosamente. Sua mãe também parecia transformada, com um terninho cor marfim que realçava seu porte natural e o cabelo preso em um coque elegante. Você acha que isso vai funcionar? Perguntou Ana, ajustando o bracelete de ouro em seu pulso. Helena suspirou, aproximando-se para colocar as mãos sobre os ombros da filha. Yassir al-Jamil é um homem que respeita poder e posição social, respondeu. Se nos apresentarmos como vítimas, ele nos tratará como tal. Mas se nos mostrarmos como iguais, ele terá que nos reconhecer como parte de seu mundo, completou Ana. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Kalil. Ele entrou com o porte régio que o caracterizava, impecável em um traje tradicional que combinava a elegância ocidental com elementos de sua herança árabe. Meu pai confirmou que jantará conosco, informou, sua voz calma atraída pela tensão em seus olhos. Ele acredita que se trata de um jantar de negócios para discutir uma possível expansão na América do Sul. Ana respirou fundo, tentando acalmar os nervos que ameaçavam traí-la. Lembrem-se do plano, disse Helena, sua voz adquirindo um tom professoral que sugeria vislumbres da mulher que fora antes do acidente. Eu permanecerei na sala contígua até que Kalil dê o sinal. Ana se apresentará como uma potencial parceira de negócios. E quando o momento for adequado, revelaremos a verdade, concluiu Kalil. Mas somente depois que Karim chegar com as informações. Ana assentiu, repassando mentalmente os detalhes do plano que haviam elaborado meticulosamente nos últimos 2 dias. Karim, o ex-chefe de segurança de Kalil, estava seguindo pistas sobre as ações de Yassir al-Jamil 2 décadas atrás. Sua chegada era iminente,
trazendo consigo o que esperavam ser provas irrefutáveis da conspiração para separar a família. O toque do telefone interrompeu seus pensamentos. Kalil atendeu, ouvindo brevemente antes de desligar. "Está na hora", anunciou. "Meu pai acaba de chegar ao hotel." Helena se aproximou de Ana, pegando seu rosto entre as mãos. "Aconteça o que acontecer esta noite, lembre-se de que eu te amo", disse com intensidade. 20 anos de separação não puderam mudar isso, mesmo que minhas memórias estivessem enterradas. Ana assentiu, as palavras presas na garganta. Kalil deu-lhes um momento antes de estender o braço para Ana. "Pronta para conhecer seu avô?", perguntou com um sorriso tenso. Ana pegou seu braço, erguendo as costas com determinação. "Pronta para enfrentar o homem que tentou destruir nossa família", corrigiu. O restaurante privado do hotel havia sido reservado exclusivamente para a ocasião. Yassir Al-Jamil já estava sentado à mesa quando chegaram. Sua figura imponente apesar da idade avançada. Vestia um tobe tradicional branco e um gutra xadrez vermelho e branco sobre a cabeça grisalha. Seus olhos, escuros e penetrantes, fixaram-se imediatamente em Ana. "Pai", cumprimentou Kalil com deferência estudada. "Apresento-lhe a senhorita Oliveira, a empresária de quem lhe falei." O ancião inclinou levemente a cabeça, avaliando Ana com um olhar calculista. "Senhorita Oliveira", disse ele em um inglês perfeito. "Um sobrenome português, se não me engano." "Exato", respondeu Ana, mantendo a compostura enquanto sentia o peso daquele olhar que parecia querer desenterrar seus segredos. "Minha família é originária de Lisboa, embora eu tenha crescido no Brasil." Um brilho de algo. Reconhecimento? Suspeita. Cruzou brevemente os olhos do ancião, mas desapareceu tão rápido que Ana duvidou tê-lo visto. O jantar começou com conversas aparentemente inócuas sobre negócios e o clima brasileiro. Yassir comentou sobre as mudanças em São Paulo desde sua última visita, enquanto Ana respondia perguntas sobre um negócio fictício que supostamente dirigia. Kalil mantinha uma fachada de normalidade, embora Ana pudesse sentir a tensão em cada músculo de seu corpo. Seus olhos desviavam-se ocasionalmente para a porta, esperando a chegada de Karim. Quando o primeiro prato foi servido, Yassir inclinou-se ligeiramente para Ana. "Devo dizer, senhorita Oliveira, que há algo estranhamente familiar em você", comentou com um tom casual que não enganou ninguém na mesa. "Já nos vimos antes, talvez?" Ana manteve o olhar fixo nos olhos do ancião, reunindo toda a sua coragem. "Acho que não, senhor Al-Jamil", respondeu calmamente, "embora eu tenha ouvido dizer que todos temos um sósia em algum lugar do mundo." O ancião sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. "De fato, as coincidências podem ser surpreendentes." A tensão era palpável quando o telefone de Kalil vibrou discretamente. Após ler a mensagem, ele fez um sinal quase imperceptível para um garçom que aguardava perto da entrada. "Pai", disse Kalil, endireitando-se na cadeira, "há algo importante que precisamos discutir, e não tem relação com negócios." Yassir Al-Jamil pousou o copo de água sobre a mesa, seus olhos semicerrados com desconfiança. "Estou ouvindo, meu filho", respondeu, seu tom refletindo que antecipava problemas. "Trata-se de uma história que começou há 23 anos, continuou Kalil. "Uma história sobre um homem que se apaixonou por uma mulher que sua família considerava inadequada." O rosto do ancião endureceu, linhas profundas marcando sua testa. "Kalil", começou em tom de advertência. "Uma história sobre um pai que decidiu que sabia melhor do que o filho o que era conveniente para ele", prosseguiu Kalil implacável. "Um pai que não parou diante de nada para separar esse filho da mulher que amava, mesmo quando essa mulher esperava um filho." Yassir bateu na mesa com a palma da mão, fazendo a louça tilintar. "Chega! Não permitirei que desenterre velhas histórias na presença de estranhos", disparou, olhando furiosamente para Ana. Ana sustentou seu olhar, o coração batendo forte, mas sua voz surpreendentemente firme quando respondeu. "Eu não sou uma estranha, senhor Al-Jamil. Eu sou sua neta." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Yassir Al-Jamil empalideceu visivelmente, seus olhos movendo-se rapidamente entre Ana e Kalil. "Que tipo de piada é esta?" murmurou finalmente, embora a surpresa em seu rosto revelasse
que ele já intuía a verdade. Nesse momento, as portas laterais se abriram. Helena entrou com passos firmes, seus olhos fixos no homem que havia alterado o curso de sua vida. Não é nenhuma piada, Yazir, disse ela, sua voz clara e firme. É a verdade que você tentou enterrar há mais de 2 décadas. O ancião levantou-se tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás. Seu rosto mostrava uma mistura de choque e raiva. Helena Oliveira, pronunciou como se falasse com um fantasma. Você deveria ter permanecido morta para esta família. Eu permaneci morta, Yazir, respondeu Helena, avançando em direção à mesa com uma dignidade que contradizia a tempestade emocional que Ana sabia que se desenrolava em seu interior. Durante 20 anos eu fui outra pessoa. Uma mulher sem passado, sem memórias, sem identidade. Khalil posicionou-se protetoramente ao lado de Helena, enquanto Ana permanecia sentada, observando o rosto do ancião se transformar à medida que ele compreendia a magnitude da situação. Não sei do que está falando, tentou Yazir, recuperando parte de sua compostura. Você foi embora voluntariamente. Rejeitou a compensação que lhe ofereci. Compensação? A voz de Helena tremeu ligeiramente. É assim que você chama as ameaças, o assédio, as fotografias da minha bebê tiradas sem meu consentimento? Yazir desviou o olhar para Ana, estudando-a agora com novos olhos. A semelhança com Khalil, especialmente ao redor dos olhos, era inegável sob um escrutínio cuidadoso. Provas, exigiu finalmente, voltando a sentar-se com movimentos rígidos. Qualquer um pode aparecer com uma história comovente e reivindicar conexão com uma família rica. Como se esperasse essa resposta, Khalil tirou um envelope do paletó e o deslizou sobre a mesa. Os resultados do teste de DNA, confirmados por 3 laboratórios independentes, explicou. Ana é minha filha, pai. Seu sangue corre nas veias dela, quer você goste ou não. Yazir abriu o envelope com mãos que Ana notou estarem ligeiramente trêmulas. Ele leu o documento em silêncio, seu rosto impenetrável. Isto não prova nada sobre suas acusações, disse finalmente, devolvendo o papel à mesa. O fato desta jovem ser sua filha biológica não significa que eu tenha cometido qualquer ato impróprio. Nisso ele tem razão, Sr. Al-Jamil, interveio uma nova voz. Todos se viraram para a entrada, onde um homem de meia idade, com o porte característico de quem passou anos em forças de segurança, observava a cena. Karim havia chegado. No entanto, estes documentos contam uma história diferente, continuou ele, aproximando-se para depositar uma maleta sobre a mesa. Com movimentos precisos, ele extraiu várias pastas e as abriu, revelando fotografias em preto e branco, relatórios e o que pareciam ser extratos bancários. Durante os últimos dias, segui um rastro que começou há 23 anos, explicou Karim dirigindo-se principalmente a Khalil. Um rastro de pagamentos a investigadores particulares que seguiram a senhorita Oliveira durante sua gravidez. Pagamentos a homens que posteriormente a ameaçaram. E, o mais condenatório, transferências para uma clínica particular em Campos do Jordão, onde uma mulher não identificada foi mantida por anos. Yazir Al-Jamil permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de pedra, mas Ana podia ver o leve tremor em sua mão direita. Você nega isso também, pai? Perguntou Khalil, sua voz carregada de uma emoção mal contida. Nega que pagou para manter Helena naquela clínica, aproveitando-se da amnésia dela para garantir que ela nunca mais voltasse às nossas vidas? O ancião levantou o olhar, seus olhos escuros encontrando os de seu filho. Tudo o que fiz, disse lentamente, eu fiz pelo bem de nossa família, pela honra do nome Al-Jamil. O silêncio que se seguiu a esta semi-confissão foi denso, carregado com 2 décadas de dor, segredos e oportunidades perdidas. Honra? A voz de Ana finalmente quebrou o silêncio, surpreendendo até a si mesma com sua firmeza. Que tipo de honra se constrói sobre o sofrimento dos outros? Que tipo de honra separa um pai de sua filha, uma mãe de seu bebê? Ela se levantou, enfrentando diretamente o homem que, tecnicamente, era seu avô. Eu cresci acreditando que minha mãe havia me abandonado, continuou, as palavras fluindo como um rio há muito tempo contido. Vivi com um vazio que nada podia preencher. Enquanto isso, meu pai nem sabia da minha existência, e minha mãe estava presa em um limbo sem memórias.
Isso é honra para o Senhor? Para surpresa de todos, Yazir não respondeu imediatamente. Pela primeira vez desde que o encontro começou, algo parecido com dúvida cruzou seu rosto. Os tempos eram diferentes, disse finalmente. As tradições, as expectativas, você não entenderia. O que eu entendo, respondeu Ana, é que o Senhor tomou decisões que não lhe cabiam. Decisões que afetaram vidas que não eram a sua. Helena aproximou-se da filha, colocando a mão em seu ombro em sinal de apoio. Khalil permaneceu ao lado delas, formando uma frente unida diante do patriarca. Eu nunca quis que ela se machucasse, disse Yassir, dirigindo-se surpreendentemente a Helena. O acidente não foi parte do plano. Helena tensionou-se visivelmente. Você sabia do acidente? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. Yassir desviou o olhar. Um gesto que foi resposta suficiente. Meus homens deviam simplesmente garantir que você ficasse longe, explicou. Eles a estavam seguindo naquela noite. Quando seu carro saiu da estrada durante a tempestade, foram eles que chamaram a emergência, que garantiram que você recebesse atendimento médico. E quando descobriram que ela havia perdido a memória, pressionou Khalil, sua voz tremendo de raiva contida. Você viu isso como uma oportunidade, não é? Uma forma conveniente de mantê-la fora de nossas vidas para sempre. O ancião não respondeu, mas seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer confissão. Karim interveio novamente, apontando para um dos documentos. Os pagamentos à clínica começaram exatamente 3 semanas após o acidente, explicou, e continuaram mensalmente por 15 anos, até que, aparentemente, o Dr. Tavares começou a relatar progressos na recuperação da memória da paciente. Ana sentiu que as peças finalmente se encaixavam. O Dr. Tavares fora um cúmplice involuntário, acreditando que o benfeitor anônimo que pagava os tratamentos de Isabela Lemos era um filantropo generoso. Basta, disse finalmente Yassir, passando a mão pelo rosto em um gesto surpreendentemente humano para alguém de sua posição. O que vocês querem de mim? Dinheiro? Vingança? Me humilhar diante da família? Khalil balançou lentamente a cabeça. Queremos justiça, pai, respondeu. E reconciliação, se for possível. Ana observou o ancião, vendo pela primeira vez além da fachada de poder e arrogância. Viu um homem de outra geração, de outro mundo, enfrentando as consequências de decisões tomadas sob valores que ele já não podia defender tão facilmente. Não posso desfazer o que fiz, disse Yassir finalmente, sua voz mais suave. Nem posso devolver os anos perdidos. Não, concordou Helena. Mas você pode reconhecer a verdade, publicamente, e pode aceitar sua neta como parte legítima da família Al-Jamil. O ancião olhou para Ana longamente, como se verdadeiramente a visse pela primeira vez. Você tem os olhos da minha falecida esposa, observou, com um tom que Ana não soube interpretar. Ela teria adorado conhecê-la. Um silêncio carregado de possibilidades se estendeu entre eles. O futuro estava por um fio, balançando entre o rancor do passado e a esperança de reconciliação. O que Yassir Al-Jamil decidisse nos próximos momentos determinaria não apenas o destino de Ana, mas o legado inteiro da família que ele tanto lutara para proteger. A tensão na sala era palpável, enquanto Yassir Al-Jamil contemplava a neta que nunca havia conhecido. Ana sustentou seu olhar, recusando-se a mostrar fraqueza diante do homem que havia orquestrado tanta dor. Proponho um acordo, disse finalmente o ancião com a frieza pragmática de um homem acostumado a negociar. Reconhecerei publicamente Ana como minha neta. Concederei a ela o sobrenome Al-Jamil e os direitos correspondentes. Em troca, este assunto, ele apontou para os documentos sobre a mesa, permanecerá privado. Khalil franziu a testa, evidentemente insatisfeito. Não se trata apenas de títulos ou heranças, pai. Trata-se de assumir a responsabilidade pelo dano causado. E estou disposto a compensar esse dano, replicou Yassir, sua voz recuperando parte de sua autoridade habitual. Financeiramente, é claro, mas também com minha palavra de que Ana será tratada com o respeito que merece como membro de nossa família. Ana trocou olhares com a mãe. Helena parecia cautelosa, seus olhos refletindo anos de desconfiança justificada.
Que garantia temos, perguntou Helena, de que você cumprirá sua palavra desta vez? O ancião esboçou um sorriso amargo. Nenhuma, suponho, admitiu. Exceto que não tenho mais nada a ganhar com mais mentiras. Meu tempo neste mundo está se encurtando. O que me preocupa agora é o meu legado. Karim, que havia permanecido em segundo plano durante a troca, interveio. Se me permite, Sr. Al-Jamil, disse, dirigindo-se a Khalil, poderíamos redigir um acordo legalmente vinculante, um que proteja os interesses de todas as partes. Khalil assentiu lentamente. Um documento público, registrado em cartório, especificou, sem cláusulas de confidencialidade que nos impeçam de falar sobre o ocorrido. Yassir tensionou-se visivelmente, mas após um momento de consideração assentiu, com a condição de que certos detalhes sensíveis permaneçam privados, negociou. A essência da verdade pode ser pública, mas não precisamos exibir cada aspecto sórdido. Ana, que havia permanecido em silêncio durante a troca, finalmente falou. Não estou interessada no seu dinheiro, disse, sua voz clara e decidida. Nem no seu sobrenome, na verdade. O que eu quero é justiça para minha mãe e a garantia de que algo assim não voltará a acontecer em sua família. Yassir a olhou com uma mistura de surpresa e algo que poderia ser interpretado como respeito relutante. Você fala como uma Al-Jamil, observou. Direta e orgulhosa. Eu falo como Ana Oliveira, corrigiu ela. Como a pessoa que sou, formada por minhas próprias experiências, não pelo sangue que corre em minhas veias. Um silêncio reflexivo seguiu suas palavras. Khalil observava a filha com evidente orgulho, enquanto Helena apertava suavemente sua mão em sinal de apoio. Muito bem, disse finalmente Yassir. Se não é dinheiro nem posição o que você busca, o que propõe exatamente? Ana respirou fundo, consciente de que o momento que imaginara durante dias finalmente havia chegado. Proponho que use sua influência e recursos para algo positivo, respondeu. Quero criar uma fundação, em nome da minha mãe, dedicada a ajudar mulheres que sofreram amnésia traumática e famílias separadas por circunstâncias injustas. Helena a olhou com surpresa e emoção contida. A Fundação Helena, continuou Ana. O senhor a financiará inicialmente, mas a direção estará em nossas mãos. Será sua forma de reparar, pelo menos parcialmente, o dano causado. Yassir considerou a proposta, seus dedos tamborilando suavemente sobre a mesa. Uma solução elegante, admitiu finalmente. Preserva a dignidade de todas as partes implicadas e servirá para ajudar outras pessoas que sofreram perdas semelhantes, acrescentou Khalil, sua voz suavizando-se. É uma forma de transformar esta tragédia em algo positivo. O ancião assentiu lentamente, seu olhar percorrendo os três que o enfrentavam. O filho que desafiara suas ordens por amor, a mulher que ele tentara erradicar de suas vidas e a neta, cuja existência ele negara por mais de 2 décadas. Aceito seus termos, declarou finalmente, com uma condição adicional. Qual? Perguntou Khalil desconfiado. Que me permitam conhecer minha neta, respondeu Yassir, com uma vulnerabilidade inesperada em sua voz. Não como parte de um acordo legal, mas como um homem que deseja corrigir seus erros antes que seja tarde demais. Ana surpreendeu-se com o pedido. Esperava muitas reações do poderoso patriarca, mas não essa aparente rendição. Não será tão simples, advertiu, mantendo a guarda alta. A confiança se ganha com o tempo. Tempo que talvez eu não tenha em abundância, respondeu o ancião. Mas estou disposto a investir o que me resta nesse esforço. Um silêncio reflexivo caiu sobre a sala, enquanto todos processavam a virada inesperada dos acontecimentos. O que começara como um confronto transformava-se lentamente na possibilidade de reconciliação, por mais improvável que parecesse. Karim, sempre pragmático, finalmente quebrou o silêncio. Sugiro que continuemos esta conversa amanhã, quando todos tiverem tido tempo para refletir, propôs. Posso preparar um rascunho do acordo para que revisem. Khalil assentiu, grato pela intervenção que oferecia um respiro necessário. Uma sábia sugestão, concordou. Foi uma noite intensa para todos. Yassir levantou-se lentamente, sua figura imponente apesar da vulnerabilidade momentânea que havia demonstrado.
Até amanhã, então, disse, fazendo uma leve inclinação para Ana e Helena. Agradeço a oportunidade de emendar meus erros, embora talvez não a mereça. Quando o ancião deixou a sala, escoltado por Karim, um silêncio espesso permaneceu em seu lugar. Ana deixou-se cair na cadeira, repentinamente exausta pela intensidade emocional do encontro. Vocês acham que ele é sincero? Perguntou, olhando alternadamente para a mãe e para Khalil. Meu pai raramente demonstra fraqueza, respondeu Khalil pensativo. O fato de ele ter admitido seus erros, mesmo que parcialmente, é sem precedentes. Helena sentou-se ao lado de Ana, passando um braço por seus ombros. As pessoas podem mudar, disse suavemente. Mesmo alguém como Yassir al-Jamil, talvez a perspectiva da mortalidade o tenha feito reconsiderar seus valores. Ana assentiu lentamente, processando tudo o que havia acontecido. Viera em busca de justiça, esperando uma batalha feroz, e agora se encontrava navegando nas águas mais complicadas de uma possível reconciliação. Seja qual for a motivação dele, disse finalmente, isso nos dá a oportunidade de construir algo positivo a partir de tanta dor. Khalil se aproximou, pegando as mãos de ambas as mulheres. Independentemente do que decidirmos amanhã, há algo que devemos celebrar esta noite, disse, com emoção contida. Pela primeira vez em 23 anos, estamos juntos como a família que sempre deveríamos ter sido. Ana sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos enquanto os três se uniam em um abraço que transcendia culturas, idiomas e décadas de separação. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de conversas difíceis e feridas que levariam tempo para cicatrizar completamente. Mas pela primeira vez, desde que vira aquela fotografia na carteira do Jack, Ana sentia que o futuro continha mais promessas do que ameaças. O que nenhum deles podia imaginar era que, em sua suíte no hotel, Yassir al-Jamil mantinha uma conversa telefônica que determinaria se sua aparente mudança de coração era genuína ou simplesmente outra estratégia do astuto patriarca. Porque alguns homens, mesmo diante da evidência de seus erros, acham difícil abandonar as convicções de uma vida inteira. A manhã amanheceu clara sobre São Paulo, a garoa da noite anterior dando lugar a um sol tímido de inverno. Ana contemplava a cidade da varanda do hotel, envolta em um roupão grosso, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. As últimas 24 horas haviam alterado fundamentalmente sua compreensão de quem era e de onde vinha. Não era mais simplesmente Ana Oliveira, a órfã criada pela avó. Era também Ana al-Jamil, herdeira de uma linhagem poderosa e complexa. Posso me juntar a você? A voz de Helena interrompeu seus pensamentos. Ana sorriu, abrindo espaço no banco para a mãe. Ainda era estranho pensar naquela mulher elegante como a mãe que imaginara por anos, mas cada hora juntas tecia novos fios de conexão entre elas. Estava pensando no quanto minha vida mudou em tão pouco tempo, confessou Ana. Há um mês eu servia mesas no Dourado. Agora estou negociando com um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. Helena pegou sua mão, seus dedos surpreendentemente quentes no ar gelado. A vida raramente segue os caminhos que esperamos, refletiu. Quando descobri que estava grávida de você, achei que Khalil e eu construiríamos uma vida juntos, contra todas as probabilidades. Nunca imaginei que levariam 23 anos para que eu pudesse segurar sua mão novamente. Ana apertou a mão da mãe, sentindo o peso de todos aqueles anos perdidos. Você acha que podemos confiar nele? Perguntou sem necessidade de especificar a quem se referia. Helena suspirou, sua respiração formando uma nuvem efêmera. Yassir al-Jamil é um homem complexo, respondeu. Cruel quando se sente ameaçado no que valoriza, mas também capaz de lealdade feroz para com aqueles que considera seus. E agora ele me considera sua? Perguntou Ana, com certa amargura. Acho que ele está lutando com essa ideia, respondeu Helena. Para um homem como ele, admitir um erro dessa magnitude vai contra tudo o que ele representa. Foram interrompidas pela chegada de Khalil, sua expressão grave contrastando com a tranquilidade da manhã. Karim completou a investigação, anunciou sem preâmbulos, e descobriu algo preocupante. Ana e Helena trocaram olhares alarmados.
O que acontece? Perguntou Ana, incorporando-se. Ontem à noite, após nossa confrontação, meu pai fez várias ligações, explicou Khalil, sua voz tensa. Uma delas para nosso advogado de família em Dubai, solicitando mudanças em seu testamento. Isso é ruim? Perguntou Helena. Ele pode estar incluindo a Ana. Khalil balançou a cabeça. Ele também ligou para Omar, meu primo e seu braço direito nos negócios da família, continuou. Karim não conseguiu ouvir a conversa completa, mas captou frases preocupantes sobre assegurar a continuidade e proteger os interesses da família verdadeira. Ana sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Você acha que ele está planejando algo? Concluiu. Meu pai raramente aceita a derrota tão facilmente, confirmou Khalil. Temo que sua aparente rendição ontem à noite possa ter sido uma tática para ganhar tempo. Helena levantou-se, seu rosto endurecendo. Depois de tudo o que passamos, ele ainda tenta nos manipular? Sua voz tremia de indignação. Não temos provas concretas, ponderou Khalil. Apenas suspeitas baseadas em seu comportamento passado. Ana permaneceu em silêncio, processando a informação. Parte dela queria acreditar que o ancião patriarca havia experimentado uma genuína mudança de coração, que a perspectiva de uma reconciliação familiar era real. Outra parte, mais cautelosa, lembrava-se das décadas de manipulação e dano que ele havia causado. A reunião para assinar o acordo é em 3 horas, disse finalmente. O que você propõe que façamos? Khalil passou a mão pelo rosto, o gesto revelando seu esgotamento. Devemos proceder com cautela, respondeu. Karim modificou o rascunho do acordo para incluir cláusulas adicionais de proteção. Mas mais importante, devemos estar preparados para qualquer surpresa que meu pai possa ter reservada. O som de um telefone interrompeu a conversa. Era o celular de Khalil, que franziu a testa ao ver a tela. Falando no diabo, murmurou mostrando a elas que era uma ligação de Yassir. Ele ativou o viva-voz para que todos pudessem ouvir. Bom dia, pai. Cumprimentou, mantendo um tom neutro. Khalil, a voz do ancião soava invulgarmente cansada. Estive refletindo sobre nossa conversa de ontem à noite. Gostaria de adiantar nossa reunião, se possível. Tenho assuntos pendentes para resolver em Dubai. Os 3 trocaram olhares desconfiados. Claro, respondeu Khalil após uma pausa. O que acha de em 1 hora na minha suíte? Perfeito, respondeu Yassir. E gostaria que viesse também o advogado que você mencionou, Karim. Tenho algumas sugestões para o acordo. Após desligarem, um silêncio tenso instalou-se entre eles. Ele está tramando algo, afirmou Helena. Eu o conheço o suficiente para reconhecer quando ele tenta assumir o controle de uma situação. Concordo, assentiu Khalil. A questão é o que exatamente? Ana levantou-se, uma determinação renovada brilhando em seus olhos. Só há uma maneira de descobrir, disse. Enfrentá-lo diretamente, em nossos termos. 1 hora depois, a suíte presidencial de Khalil havia se transformado em uma improvisada sala de negociações. Karim havia disposto documentos sobre a mesa central, enquanto um tabelião, discretamente contratado para a ocasião, esperava em um canto. Quando Yassir Al-Jamil entrou, ele o fez sozinho, sem a comitiva de assistentes e guarda-costas que normalmente o acompanhava. Ana notou imediatamente que algo havia mudado em sua aparência. O poderoso patriarca parecia mais frágil do que na noite anterior, como se o peso dos anos tivesse caído repentinamente sobre seus ombros. Agradeço por terem aceitado adiantar nossa reunião, disse, sentando-se com certa dificuldade. Khalil observou o pai com preocupação mal disfarçada. O senhor está bem, pai? Perguntou. Yassir fez um gesto desdenhoso com a mão. Os anos não perdoam, meu filho, respondeu. Mas não estamos aqui para discutir minha saúde. Dirigiu sua atenção para o rascunho do acordo que Karim havia colocado à sua frente. Revisei os termos propostos, disse, ajustando os óculos de leitura, e preparei algumas adições. Ele tirou um envelope do paletó e o deslizou sobre a mesa. Karim o pegou, extraindo vários documentos que começou a revisar com expressão cada vez mais surpresa. Senhor Al-Jamil, disse finalmente dirigindo-se a Khalil. Seu pai propõe estabelecer um fundo fiduciário de 50 milhões de dólares para a Fundação Helena, com pagamentos garantidos pelos próximos 30 anos.
independentemente de qualquer mudança na estrutura familiar ou empresarial. Ana prendeu a respiração, enquanto Helena tensionava-se visivelmente ao seu lado. Ele também, continuou Karim, passando para outro documento, propõe uma declaração pública completa, assumindo toda a responsabilidade pelas ações tomadas contra Helena Oliveira, sem implicar outros membros da família. Khalil olhou para o pai com evidente confusão. O que significa isso, pai? Perguntou. Ontem à noite você mal aceitou os termos básicos e agora oferece muito mais do que pedimos. Yassir Al-Jamil permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos escuros fixos em um ponto indefinido além deles. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido a dureza característica que o definira por décadas. Ontem à noite, após nossa reunião, recebi uma ligação do meu médico em Dubai, explicou. Os resultados dos meus últimos exames não são favoráveis. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto as implicações de suas palavras se assentavam. Quanto tempo? Perguntou Khalil, sua voz quase inaudível. Meses, talvez, respondeu Yassir. Se eu tiver sorte. Ana observava o homem com emoções contraditórias. O arquiteto do sofrimento de sua família, o homem para quem ela estava preparada para odiar, revelava-se agora como um ancião, enfrentando sua própria mortalidade. Por que não disse ontem à noite? Perguntou Helena, quebrando seu silêncio. Yassir olhou diretamente para ela pela primeira vez. Não queria que sua aceitação fosse motivada por pena, respondeu com surpreendente honestidade. Se eu fosse obter o perdão de vocês, queria que fosse genuíno. Ele se virou para Ana, seus olhos estudando cada detalhe do rosto dela, como se tentasse memorizar suas feições. Eu cometi muitos erros na minha vida, continuou, a maioria em nome do dever, da honra ou da tradição. Mas o que eu fiz a vocês, sua voz falhou ligeiramente, foi meu maior arrependimento. Ana sentiu algo se mover dentro dela. Não era perdão. Ainda não, mas talvez o começo da compreensão. E esses documentos? Perguntou apontando para os papéis que Karim ainda revisava. São sua forma de expiação? São minha tentativa de fazer o certo. Mesmo que seja tarde demais, respondeu Yassir. Não posso devolver os anos perdidos, mas posso garantir que vocês tenham o futuro que merecem. Ele se virou para Khalil, estendendo uma mão trêmula para o filho. E posso tentar reconstruir o que destruí enquanto ainda tenho tempo. Khalil hesitou apenas um instante antes de pegar a mão do pai. Ana viu o conflito em seus olhos, a luta entre décadas de ressentimento e o instinto filial de consolo diante de um pai moribundo. Helena permanecia imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável. 20 anos de sua vida haviam sido roubados por este homem, sua identidade apagada, sua filha arrancada. O perdão, se viesse, não seria fácil nem rápido. Há algo mais que vocês precisam saber, disse Yassir, dirigindo-se aos três. Algo que mantive em segredo por tempo demais. Ana prendeu a respiração, perguntando-se que nova revelação poderia surgir agora, quando ela acreditava que todas as verdades haviam sido finalmente expostas. O passado, como estavam descobrindo, tinha camadas infinitas de segredos esperando para serem desenterrados. O silêncio na sala era absoluto, enquanto todos esperavam a revelação de Yassir. O ancião patriarca tirou um pequeno objeto do bolso, uma chave antiga, de bronze desgastado. Esta é a chave de um cofre, em um banco aqui, em São Paulo, explicou, colocando-a sobre a mesa. Contém cartas que Helena escreveu para você durante anos, Ana. Ana sentiu o chão balançar sob seus pés. Cartas? Repetiu incrédula. Que cartas? Helena havia empalidecido, seus olhos fixos na pequena chave como se fosse uma serpente venenosa. Eu escrevia para você, murmurou, fragmentos de memórias emergindo à superfície. Mesmo quando não sabia exatamente quem você era. O Dr. Tavares me incentivou a escrever para a menina dos meus sonhos, como terapia. Yassir assentiu lentamente. O diretor da clínica me enviava cópias como parte de seus relatórios sobre seu progresso. Confessou. Eu guardei todas, todo mês, durante 20 anos. Khalil observava o pai com uma mistura de incredulidade e fúria renovada. Você as leu? Perguntou sua voz tensa. Você leu as cartas dela
e ainda assim decidiu mantê-las separadas? Eu li, confirmou Yassir, sem tentar se defender. E a cada carta, a dúvida crescia em mim. Mas o orgulho, ele fez um gesto de impotência. O maldito orgulho me impediu de admitir meu erro. Ana levantou-se abruptamente, precisando de espaço para processar esta nova revelação. 20 anos de palavras de sua mãe, palavras que ela nunca havia recebido, palavras que poderiam ter curado feridas que, em vez disso, infeccionaram com o tempo e a ausência. Onde fica esse banco? Perguntou, sua voz controlada apesar da tempestade emocional que sentia. A 10 minutos daqui, na Avenida Paulista, respondeu Karim, que havia permanecido em silêncio até então. Posso levá-la quando desejar, senhorita Oliveira. Ana assentiu, pegando a chave com dedos trêmulos. Agora, decidiu. Quero ir agora. Ela se virou para Yassir, que a observava com uma mistura de arrependimento e resignação. Eu assinarei seu acordo, disse. Não por você, mas pelo futuro que podemos construir a partir dos escombros que você deixou. Mas não confunda minha assinatura com perdão. Esse você terá que conquistar, se o tempo lhe permitir. O ancião inclinou a cabeça, aceitando seus termos. É mais do que eu mereço, respondeu simplesmente. A assinatura do acordo foi realizada em um silêncio solene. O tabelião certificou os documentos, enquanto Karim verificava se todos os termos estavam corretamente registrados. Helena assinou com mão firme, anos de resolução contidos em cada traço. Khalil estampou sua assinatura ao lado da de seu pai, uma ponte simbólica entre gerações. Ana foi a última, consciente de que sua assinatura não apenas a vinculava legalmente a família Al-Jamil, mas também fechava um capítulo de incerteza e começava um novo de possibilidades. Uma hora mais tarde, Ana se encontrava no cofre do banco, diante de uma caixa de segurança que continha 2 décadas de palavras não ditas. Helena decidira esperar do lado de fora, sobrecarregada demais pela ideia de enfrentar aqueles fragmentos de seu eu passado. Com mãos trêmulas, Ana abriu a caixa. Dentro, ordenados cronologicamente, havia centenas de envelopes. Alguns continham desenhos infantis, outros longas cartas escritas com uma caligrafia que ganhava firmeza com os anos. Ela pegou o mais antigo, datado de apenas 6 meses após o acidente. Para a menina dos meus sonhos, começava. Não sei quem você é, nem por que aparece toda noite quando fecho os olhos. Às vezes é um bebê chorando em meus braços, outras vezes uma menina correndo por um jardim que não reconheço. O Dr. Tavares diz que escrever para você pode me ajudar a lembrar, embora eu não tenha certeza se quero. Porque se você é real, então o que mais eu esqueci? Que outras partes de mim se perderam na escuridão? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ana, enquanto ela lia carta após carta. Fragmentos de uma mãe lutando para lembrar a filha, intuições que emergiam através da névoa da amnésia, reflexões sobre uma vida que ela sentia ter vivido, mas não conseguia recordar. Em uma carta datada de 10 anos após o acidente, Helena escrevia: Hoje você faria 10 anos, tenho certeza. Embora eu não saiba seu nome nem seu rosto com clareza, meu coração sabe que, em algum lugar, uma parte de mim celebra uma década de vida. Às vezes me pergunto se você também sente esse vazio, essa conexão interrompida. Há momentos em que você olha para o horizonte e sente que alguém pensa em você com desespero? Essa sou eu, minha menina desconhecida. Essa sou eu, tentando alcançá-la através de um abismo que não entendo. Ana passou horas naquela sala-cofre, lendo fragmentos da alma de sua mãe, reconstruindo um relacionamento que existira apesar da separação física, apesar das memórias apagadas. Quando finalmente emergiu, seus olhos vermelhos, mas seu coração estranhamente leve, encontrou Helena esperando pacientemente. Sem palavras, Ana a abraçou, despejando naquele gesto tudo o que descobrira naquelas cartas. Que o amor materno transcende a memória, que os laços mais profundos persistem mesmo quando a mente esquece, que algumas conexões são simplesmente indestrutíveis. Você as leu? Murmurou Helena, não uma pergunta, mas uma constatação. Todas, respondeu Ana. Ou pelo menos todas que eu consegui. São muitas. Helena sorriu através das lágrimas.
Eu tinha muito a lhe dizer, disse simplesmente. 3 meses depois, o auditório do MASP estava lotado para a inauguração oficial da Fundação Helena. Na primeira fila, Dona Lourdes observava com orgulho enquanto sua neta subia ao pódio. Ao seu lado, Helena, radiante em um vestido azul que realçava o brilho recuperado em seus olhos. Kalil aplaudia com entusiasmo, seu rosto refletindo uma felicidade que por décadas parecera inalcançável. Em um canto discreto, sentado em uma cadeira de rodas e visivelmente enfraquecido, mas com as costas retas e o olhar atento, Yassir Al-Jamil observava a cena com uma expressão que misturava orgulho e um profundo arrependimento. Ana ajustou o microfone e olhou para o público diversificado que comparecera ao evento. Profissionais médicos, assistentes sociais, famílias reunidas após anos de separação graças aos programas piloto que já haviam começado a implementar. A Fundação Helena nasce de uma história pessoal de perda, separação e, finalmente, reencontro. Começou sua voz clara e firme. Mas também nasce da convicção de que histórias partidas podem ter novos capítulos, que pontes destruídas podem ser reconstruídas, que memórias perdidas podem ser recuperadas. Ela olhou brevemente para a mãe, encontrando em seus olhos o ânimo para continuar. Durante 20 anos, minha mãe escreveu cartas para uma filha que não lembrava ter tido. Durante 20 anos eu cresci com um vazio que nenhum carinho podia preencher completamente. E durante 20 anos, meu pai viveu com a certeza de que algo precioso lhe fora tirado, embora não soubesse exatamente o que. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem na sala silenciosa. Nós somos os sortudos. Nossa história, por mais dolorosa que tenha sido, teve um reencontro. Mas há milhares de pessoas vivendo nesse limbo, separadas de seus entes queridos por amnésia, por conflitos, por circunstâncias que fogem ao seu controle. A Fundação Helena existe para elas. Enquanto Ana continuava a delinear os objetivos e programas da Fundação, Helena observava a filha com um orgulho que transcendia as palavras. A jovem garçonete que descobrira uma fotografia na carteira de um cliente havia se transformado em uma mulher segura de si, capaz de converter a dor pessoal em propósito coletivo. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam para a recepção, Helena encontrou Ana perto da mesa de exibição, onde algumas das cartas, cuidadosamente selecionadas e com permissão de ambas, eram exibidas como testemunho do poder da conexão humana além da memória. Seu discurso foi lindo, disse, abraçando a filha. Acho que você encontrou sua vocação. Ana sorriu, devolvendo o abraço. Aprendi com a melhor, respondeu. Suas cartas me ensinaram que mesmo na ausência, mesmo no esquecimento, o amor encontra caminhos para se expressar. Kalil juntou-se a elas, seguido por Dona Lourdes, que avançava com a ajuda de uma bengala, mas com as costas tão retas como sempre. Acho que alguém quer falar com você, disse Kalil a Ana, apontando discretamente para onde Yassir esperava, um pouco afastado da multidão. Ana trocou olhares com a mãe, que assentiu levemente. Os meses que se passaram desde a assinatura do acordo haviam sido uma dança delicada de reconstrução. Yassir cumprira cada uma de suas promessas, indo até além em seu compromisso com a fundação. Sua saúde se deteriorava visivelmente, mas sua determinação em corrigir seus erros parecia dar-lhe forças. Ana aproximou-se do avô, notando como os anos e a doença haviam abalado sua figura imponente. Você foi magnífica, disse Yassir sem preâmbulos. Sua mãe deve estar muito orgulhosa. Estamos todos, respondeu Ana, incluindo-o deliberadamente nesse todos. A fundação não existiria sem o seu apoio. Yassir fez um gesto desdenhoso com a mão. Dinheiro é a única coisa que posso oferecer agora, disse. Você trouxe o coração, a visão. Ana ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas, colocando-se à altura de seus olhos. Mas há algo mais valioso que o senhor ofereceu, disse suavemente. A verdade. Sem ela, nada disso teria sido possível. O ancião estudou seu rosto por um momento, como se procurasse sinais de falsidade ou condescendência. Ao não encontrá-los, seus olhos umedeceram ligeiramente. Sabe o que é mais irônico? Murmurou. Passei minha vida
protegendo a honra do nome Al-Jamil, e acabou que foi você, a quem tentei manter longe desse nome, quem realmente lhe deu honra. Ana pegou a mão enrugada dele entre as suas, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele. Não é tarde demais para ser parte disso, disse. A história da nossa família ainda está sendo escrita. Yassir assentiu lentamente, apertando a mão da neta com a pouca força que lhe restava. Eu gostaria disso, respondeu simplesmente. Naquela noite, enquanto a lua se erguia sobre São Paulo, 4 gerações de uma família dividida pelo orgulho e reunida pelo amor, sentavam-se para jantar juntas. Não era uma reunião perfeita. As feridas ainda estavam cicatrizando, as confianças sendo reconstruídas lentamente. Mas era um começo. Ana observou ao seu redor. Sua avó contando anedotas de sua infância, sua mãe rindo genuinamente pela primeira vez em semanas, Khalil ouvindo atentamente cada palavra, e Yassir, observando silenciosamente a cena que nunca acreditou que testemunharia. Uma família improvável, unida por laços que resistiram a 2 décadas de ausência, mentiras e perdas. Enquanto serviam a sobremesa, Helena levantou sua taça em um brinde improvisado. Pelos caminhos que nos separaram, disse, e pela verdade que finalmente nos reuniu. Ana ergueu sua taça, acrescentando em voz suave, e pelas cartas nunca enviadas, que, de alguma forma, sempre chegaram ao seu destino. Os cristais tilintaram sob a luz tênue, selando não o fim de uma história, mas o começo de outra. Porque assim é a vida. Uma série de finais que são, na verdade, novos começos disfarçados. E naquela noite de inverno em São Paulo, a família que o destino havia separado, mas que a verdade havia reunido, começava finalmente a escrever sua história compartilhada. Se você gostou deste vídeo, por favor dê seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de nossas próximas histórias emocionantes.